Mateus 12. Vamos pegar um pouquinho o Novo Testamento agora. Mateus 12. E verso 12 também. Vamos ler do verso 9 em diante aqui, para nós pegarmos o contexto, né? Você tem que pegar não só um texto, mas vamos pegar todo o contexto. Verso 9. Tendo Jesus partido dali, entrou numa sinagoga, igreja deles, achava-se ali um homem que tinha a mão ressequida. Eles, enquanto o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que respondeu: qual entre vós será que o homem, tendo uma ovelha e num sábado cair numa cova, não fará todo o esforço para tirar dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito ao sábado para fazer o quê? O bem. Jesus, quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, ela era bem capciosa, né? Eles queriam pegar Jesus de jeito. E eles no sábado, quando uma ovelha caía, um boi caía numa vala, alguma coisa, eles iam atirar. Eles iam salvar. Mas quando foi para ser curado, eles acusavam Jesus. Então Jesus usa aqueles que estavam fazendo, tirando a ovelha, o boi do buraco da lama assim, aqui, para dizer assim, que esse homem que está com a mão machucada pode ser curado sim. É lícito no sábado fazer o bem. Então, quanto mais ele fala, vale o homem do que a ovelha. Quem vale mais, um ser humano ou um animal? Hoje nós temos um ser humano. Se bem que temos um certo cuidado, né? Porque as pessoas às vezes dão mais valor a animal do que a ser humano. Mas Jesus está claramente dizendo assim, vocês já que tiram esse animal, porque se vocês não tirarem, ele vai morrer. Morrendo, vocês vão ficar no prejuízo. A ideia deles é salvar para não perder dinheiro, mas o ser humano não podia curar no sábado. A outra passagem para nós vemos aqui, Lucas 13. Lucas 13. E o verso 10. Lucas 13, verso 10. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga. Perceberam que Jesus, ele sempre estava na igreja no sábado? E tem mais passagem ainda que fala a respeito de Jesus que estava no sábado, que era o costume de Jesus estar aonde? No sábado, na igreja. E aqui nós temos já a segunda passagem dizendo que Jesus estava ensinando no sábado. E verso 11, veio a mulher, possessa de um espírito de enfermidade, que havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-se Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, e imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga indignou-se de ver Jesus que curava no sábado. Disse à multidão: 6 dias há de ver de trabalhar. Vim depois nesse dia para sermos curados e não no sábado. Diz aqui, não no sábado, não tem interrogação aqui. Disse, porém, o Senhor: hipócrita, cada um de vocês não desprende da manjedoura do sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Porque movidos não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado, e esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? 17 e último. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Mesma questão também, Jesus usa a mesma questão também. Tem 6 dias para trabalhar. Jesus fala assim: mas você não tira o seu boi, a sua ovelha, para que coma no sábado, que vão pastar no sábado, que bebam água no sábado? Agora, por que essa mulher que está aí 18 anos presa por Satanás não pode ser curada no sábado? Percebam como eles queriam mais atacar a Jesus, acusar a Jesus, do que ter a empatia pelas pessoas.
Eles não eram líderes religiosos? Eram. Por que eles não tinham essa empatia aqui então? Por que eles não iam atrás da pessoa ali assim? Agora, quando Jesus curava, vinha o quê? Todo o quê? Aquela acusação. Eu quero mostrar para vocês agora também em Lucas, vamos lá para o final de Lucas. Deixa eu ler aqui, 24. É 23 na verdade, verso 54. 23. Vamos ler do verso 20 aqui. Vamos ler do verso 20. 23, 50. Que é o sepultamento de Jesus. Diz assim: eis que certo homem chamado José, que ele era de Arimateia, né? Membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ações dos outros, natural de Arimateia, como eu falei, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E tirando do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Verso 54. Era o dia de preparação. E começava o... Que hora que era isso? Sexta-feira. Todos nós sabemos que Jesus morreu na sexta-feira. E aqui fala aqui que começava o sábado. Começava o sábado. Era meia-noite? Não. Então, como é que nós podemos entender essa passagem? Aqui dizendo, se você pegar 23 e o verso 44, diz assim: já era quase a hora sexta. Escureceu-se o sol e havia trevas sobre a terra até a hora nona. Essa hora nona era que horas? 3 horas da tarde, e isso estava acontecendo. Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, e às 3 horas da tarde, na hora nona que fala aqui, ele morre. Ele dá o último suspiro e morre. José de Arimateia vai nesse intervalo até Pilatos, pede o corpo de Cristo, porque no domingo havia o quê? A festa da Páscoa. Para que o corpo de Cristo não ficasse pendurado durante o sábado, na festa aqui, e nem no primeiro dia. Ele pede o corpo. Então, nesse pede o corpo que tem autorização, ele volta lá e tira o corpo de Jesus da cruz, coloca num lençol, leva num túmulo dele, de José de Arimateia mesmo, que ele havia cavado em rocha, nunca ninguém havia sido sepultado lá, e coloca, e ele fala aqui no verso 54, que era o dia de preparação, e começava o sábado. Então, como é que começa o sábado agora? Agora vamos entender um pouquinho com vocês, nós temos que voltar lá para Levítico. Abre a sua Bíblia lá em Levítico 23, começo da Bíblia. Vocês estão prestando atenção que nós estamos falando de um dia, nós estamos usando o Velho Testamento, o Novo Testamento, para entender corretamente? O Velho Testamento não vale mais. Como que não? Como é que você vai estudar Apocalipse sem Daniel? Como é que você vai estudar as coisas que vão acontecer no fim do mundo sem os salmos que nós estamos estudando todos os dias agora? Então, vamos estudar aqui. Levítico 23 e o verso 32 para nós entender. Vamos lá. Levítico 23 e o verso 32. Para entender aquele verso que nós vemos lá de José de Arimateia, quando o médico Lucas relata. Encontraram? Então lá, Levítico 23 e o verso 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligeis as vossas almas aos 9 dias do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso. Outra tradução fala assim: de um pôr do sol a outro pôr do sol celebrareis o vosso sábado. Então o dia, na verdade, ele não termina à meia-noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. A parte tarde é a noite, a parte manhã é a parte clara durante o dia. Então, quando dá o pôr do sol, como nós lemos aqui,
Dá-se o quê? Troca o dia. Então, se fosse agora, que dia que é hoje agora? Agora, que dia que é? Segunda-feira. Por quê? Já deu o pôr do sol. Não é meia-noite.